quero falar algumas coisas para vocês acerca de Jonas, o livro de Jonas. Um livro pequeno, 4 capítulos pequenos, que você lê em 10 minutos ou menos. Essa noite eu quero pensar então sobre esse personagem. O livro de Jonas, se vocês analisarem comigo, é um livro diferente de todos os demais livros proféticos. Enquanto você vai ler nos livros proféticos, algo, por exemplo, como o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o tempo todo você vai ouvir expressões assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o tempo todo. Mas quando você vai ler o livro de Jonas, na verdade o que você lê é uma história. E Jonas foi o único profeta que profetizou a outro povo. Interessante, não é? Agora, eu tenho que te falar isso para que você possa sair daqui hoje com muita informação acerca desse livro. O livro de Jonas não é uma unanimidade no cristianismo. Existem alguns teólogos que afirmam categoricamente que o livro de Jonas é um livro fictício, que os relatos que aconteceram no livro de Jonas, eles não são reais, eles têm algumas proposições para defender as suas ideias. Por exemplo, eles vão dizer que essa história de alguém que é lançado no mar, vem um grande peixe, engole esse alguém fica 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, vagando pelo oceano, e de repente o peixe vomita esse personagem, porque essa é a expressão bíblica, na praia de uma grande cidade. Isso é conto de fadas, isso é ficção. Alguns chegam a dizer isso. Outros chegam a dizer que o livro de Jonas, na verdade, ele foi escrito como parábola, porque Deus queria mostrar que ele amava outros povos. Então, alguns judeus, guiados aí por uma percepção desse sentimento nacionalista que tomava conta do coração de outros judeus, eles inventaram uma história, é essa história que nós temos, para mostrar que Deus, ele amava outras nações e não somente a nação de Israel. Então eles apresentam também essa ideia. Outros vão dizer que o livro de Jonas, na verdade, ele é uma cópia dos escritos de Homero. Quem foi Homero? Homero foi um poeta grego que viveu muitos anos antes de Jesus, e Homero, ele é o autor, por exemplo, das Ilíadas de Homero, a Odisseia de Homero, e ele tem outros contos, e num desses contos, ele apresenta Hércules, o filho de Zeus, lutando no ventre de um animal marinho, para salvar a sua amada Alcione. Então alguns dizem que esses judeus, movidos por esse desejo de mostrar que Deus amava outras nações, sabendo dos escritos de Homero, compilaram uma história semelhante para dizer que Jonas, um personagem, um profeta, ele foi jogado no mar e que um peixe o engoliu, assim como aconteceu mais ou menos com Hércules, o filho de Zeus. Então acredite, nós vamos ter alguns teólogos no seio do cristianismo, principalmente teólogos liberais, que vão questionar a autenticidade do livro de Jonas. E vão dizer que tudo não passa de uma fábula, que tudo é ficção. Mas nós temos também, a nosso favor, algumas refutações para isso. E eu quero apresentar algumas para vocês. Veja só, vê se vocês concordam comigo.
Em primeiro lugar, se Deus existe, e nós cremos que Deus existe, então tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero que vocês me respondam. O que é mais difícil para Deus? O mar se abrir em duas partes, um homem andar por sobre as águas, um morto de 4 dias ressuscitar, ou no caso, um peixe engolir um homem, este ficar vivo no ventre desse peixe e ser vomitado na praia de uma grande cidade? O que é mais difícil para Deus? Jesus Cristo responde. Olha só o que Jesus vai dizer lá em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Entende? Então nós não estamos aqui contando a história de um Deus qualquer. Nós estamos falando aqui de um Deus para o qual tudo é possível. Então, meu querido, pela fé, eu creio que esse personagem é real, ele foi lançado no mar de verdade, veio um grande peixe, abocanhou esse personagem, ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, é na barriga desse peixe que ele vai fazer a sua oração, e ao mando do Senhor, o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Sabe por quê? Porque Deus existe. E se Deus existe, tudo é possível. Eu tenho uma outra questão aqui que eu gostaria de pensar com você. Em segundo lugar, por que Jonas foi copiado de Homero? Por que Homero não pode ter copiado Jonas? Qual é a evidência histórica de que Jonas foi escrito a partir de Homero? Esses que ficam defendendo isso não apresentam nenhuma evidência de que isso aconteceu. Aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Homero pode ter tido conhecimento dessa história e escrito lá uma poesia ou um conto do jeito dele, tendo como base a história de Jonas, sim ou não? Claro que sim. Por que nós temos que nos dobrar a esses teólogos liberais e temos que aceitar o fato de que Jonas é a cópia de um escrito de Homero? Homero também pode ter copiado Jonas. Agora, preste atenção nisso. Alguns vão dizer o seguinte: o livro de Jonas, eu acabei me esquecendo de apresentar isso para vocês. Alguns questionam a autenticidade do livro de Jonas, porque o capítulo 2 é todo escrito em poesia. Mas Jonas era judeu. Ele foi para o templo, ele ouviu salmos e mais salmos, o Salmos, ele é o quê? O livro de Salmos? Um livro poético. E se Jonas sentiu o desejo de escrever o seu capítulo 2 em forma de poesia, que temos nós a ver com isso? Isso não prova nada, isso não prova que o livro é uma mentira, que o livro é um embuste, assim como nós temos certeza absoluta de que Jó foi um personagem real, e o livro de Jó, todo ele é escrito em forma de poesia. Por que não aceitar o livro de Jonas como verídico, sendo que o capítulo 2 é forma de poesia? Por que nós não podemos aceitar? Agora, eu tenho para você aqui, talvez, aquela refutação que é o clímax de todas, aquela refutação que é irrefutável. Eu quero que você entenda comigo. Sabe quem falou de Jonas? Olha só, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Veja só o que Jesus vai dizer aqui, no livro de Mateus, capítulo 12, 38 a 41. Veja só, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então esqueça os teólogos liberais, esqueça esses engraçadinhos de plantão, que vivem dizendo que a Bíblia tem erros, que esse personagem não existiu, que esse livro é ficção, que isso não pode ser verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, falou de Jonas e ponto final. E Jesus não é mentiroso, Jesus é a verdade, e Ele não mente.
Então, queridos, nós estamos diante de um personagem real, de um livro real, que nos conta uma história real. E quem foi Jonas? Jonas era filho de um homem chamado Amitai, da tribo de Zebulon. Ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. E Jonas, como eu disse para vocês, ele é o único profeta que foi incumbido de pregar o evangelho a outro povo. No caso, que povo é esse? Os assírios. Os assírios constituíam-se, naquela conjuntura, um dos povos mais ferozes, mais sanguinários e mais violentos de que se tem notícia. Eu aconselho você a chegar em casa, digitar no Google métodos de tortura assírios, e você vai ver lá como é que os assírios tratavam os prisioneiros, porque eles não faziam prisioneiros, eles matavam os prisioneiros. E Jonas, movido pelo seu sentimento nacionalista, alguns dizem que Jonas não quis pregar o evangelho em Nínive, porque ele teve medo dos assírios. Isso não procede. Sabe por que Jonas não quis pregar o evangelho para os ninivitas? Porque Nínive era a capital da Síria, era uma cidade gigantesca, demorava-se 3 dias para percorrer toda a cidade. Sabe por que Jonas não quis pregar o evangelho lá em Nínive? Porque ele odiava os ninivitas, ele odiava aquele povo, ele queria que aquele povo fosse julgado pelo Senhor. Ele vai dizer isso lá no final do livro. Então, quando Deus manda Jonas pregar para o povo que ele mais odiava, o que ele faz? Ele foge, porque ele não queria ver a conversão dos ninivitas. Ele amava o povo judeu, ele amava o seu Deus, mas ele odiava os ninivitas. Ele odiava aquele povo, e ele queria que aquele povo fosse julgado e condenado. Jonas não queria que os ninivitas ouvissem a palavra de Deus. Sabe por quê? Ele vai dizer no final do livro, porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. E se os ninivitas se arrependessem, é óbvio que Deus lhes perdoaria, como perdoou, porque houve arrependimento em Nínive, sabia? Houve um arrependimento total na cidade de Nínive. Quando Jonas finalmente esteve, e o Marcinho falou isso na ministração dele, de um jeito ou de outro, Jonas foi para Nínive, e ele pregou, e ele disse que Deus ia subverter a cidade, e a Bíblia diz que eles se arrependeram com pano de saco, até o rei de Nínive se arrependeu, houve um arrependimento total, e a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dos ninivitas, e era isso que Jonas estava com medo de acontecer. Por conta disso, o que ele faz? Ele foge para Tarsis, que era uma cidade marítima. E aqui tem uma coisa muito interessante no texto, aqui do versículo 1 a 4, veja só o que acontece com Jonas, quando ele recebe a missão, quando ele recebe a incumbência de ir pregar em Nínive. Olha só o que acontece a partir do versículo 3 do capítulo 1. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Preste atenção, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Quando Jonas decide fugir da presença do Senhor, a Bíblia diz que ele desce. Ele vai descendo, ele desce para Jope, depois ele desce para um navio, ele desce para um porão, e o Senhor manda uma tempestade violenta. O barco começa a balançar para lá e para cá, bater nas ondas. Os marinheiros, eles ficam assustados, eles ficam perplexos de ver aquela tempestade chegar sobre aquele navio. Eles já estavam em alto mar, provavelmente, e Jonas estava fazendo o quê? A palavra de Deus diz que Jonas estava dormindo um sono profundo no porão do navio. A tempestade lá fora, praticamente levando o navio ao naufrágio, e Jonas dormindo no porão, um sono profundo. Até que aqueles marinheiros, tomados pelo pavor,
começam a clamar as suas divindades, começam a tentar entender o que está acontecendo, e eles lançam sortes, que é um método antigo para se saber a vontade, ou para se entender o que é que estava acontecendo. Deus estava por trás disso, e aí descobrem que há um estrangeiro no navio. Que estrangeiro é esse? Jonas. E eles então chamam Jonas e perguntam: quem és tu? De onde vens? E Jonas diz: olha, eu sou hebreu, e eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra seca. Em outras palavras, eu sou responsável por essa tempestade que vocês estão enfrentando. Me lancem no mar e a tempestade vai acalmar. Inicialmente eles não quiseram fazer isso. Eles continuaram tentando aliviar as cargas do navio, continuaram jogando fora aquilo que era desnecessário, mas como eles não conseguiam resolver o problema, eles pegam Jonas e atiram no mar. Milagrosamente, nós estamos falando de quem aqui? De Deus, para o qual tudo é possível. Deus pega um ser marinho, que naquele momento abocanha Jonas. Se Jonas tivesse ficado no mar, ele tinha morrido. Aquele animal foi um livramento que Deus deu para Jonas. Abocanhou Jonas, muito provavelmente Jonas ainda estava com seu coração endurecido, porque Deus sonda os nossos corações, e Ele sabe o que tem lá dentro. Ele então permite que Jonas fique vivo dentro da barriga desse grande peixe. É nesse momento que Jonas cai em si, ele reflete sobre o ato deliberado da desobediência a Deus, e ele ora, faz a sua oração do capítulo 2, e ele reconhece a soberania, a grandeza de Deus. Ele faz essa oração em forma de poesia. Não me pergunte por que Jonas quis fazer isso, mas ele fez. E a Bíblia diz que o Senhor fez aquele grande peixe vomitar Jonas. Sabe onde? Na praia de Nínive. Você vai ou não vai? Quem manda aqui? Você vai ou não vai, Jonas? Você poderia ter ido de outra maneira, mas você preferiu não ir da minha maneira, você não preferiu ir da maneira melhor, da maneira mais contundente. Eu vou te levar lá. E Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia de Nínive, e ele então entra na cidade e começa a pregar a palavra de Deus para a cidade. Está lá no capítulo 3. E todos os ninivitas se arrependem. Sabe o que Jonas faz? Jonas não espera para ver o resultado. Ele vai para o alto de uma montanha, ele faz uma cabana e fica morando lá, esperando Deus mandar fogo. Eu quero que essa cidade queime, eu quero que essa cidade se perca, eu quero ver essa cidade pagar por todos os pecados que eles cometeram. Esse era o sentimento de Jonas. Mas aí, nós sabemos que a misericórdia de Deus é algo além da nossa capacidade de explicar. Deus teve misericórdia daquele povo, e aí Jonas ficou indignado. Eu sabia, é aí que ele explica o motivo da sua fuga. Eu sabia que tu és um Deus longânimo, que tu és um Deus de misericórdia, que tu és um Deus bondoso, que se arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor os perdoaria se eles se arrependessem, por isso eu fugi. Então Deus fez nascer uma boboreira. Nós estamos falando de quem mesmo? De Deus, que pode tudo. A boboreira cresce, faz uma sombra, e Jonas fica todo satisfeito com a boboreira. Que maravilha, não é? Só que no outro dia, Deus permite que um verme, esse verme causa algum tipo de estrago na boboreira, e a boboreira se seca, e Jonas fica indignado de novo. Aí Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, vê se o seu pensamento é razoável, vê se tem razão nesse sentimento seu. Você está tendo compaixão de uma boboreira que você não cultivou, que você não fez crescer, e você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita? Esse é o nosso Deus. Esse é o relato do livro de Jonas. Agora, eu quero pedir licença. Por quê, irmãos? Que eu vou pedir licença para vocês. Porque esse texto me fala do quê? Quando você lê a história de Jonas, quais são as lições que nós aprendemos no livro de Jonas? Nós aprendemos sobre a soberania de Deus. Nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Sim ou não?
Essas são as mensagens do livro de Jonas. Mas eu quero pedir licença para vocês, e quero pedir licença para o texto, e eu quero falar nessa noite do porão. Eu quero falar do porão. O porão é o divisor de águas na história. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui agora que aconteceram depois do porão. Veja só, algumas coisas que aconteceram depois do porão. Olha só, a tempestade só se aplacou porque Jonas saiu do porão. Enquanto Jonas estava no porão, o que estava acontecendo? Tempestade, vento, o barco indo a pique. Foi Jonas sair do porão, não é? Se apresentar, e aí a tempestade agora vai passar, porque ele vai ser lançado no mar. Outra coisa que eu descobri aqui, olha só, aqueles marinheiros só tiveram paz depois que Jonas saiu do porão. Foi quando eles tiveram realmente aquela paz e puderam ver o mar voltar à sua tranquilidade e o barco ali contabilizando os prejuízos, mas eles puderam ver ali o barco, não havia sofrido avarias piores, dava para navegar, mas esse apaziguar, essa paz, ela só veio depois que Jonas saiu do porão. Tem outra coisa que eu quero te falar, olha só, o barco só ficou seguro depois que Jonas saiu do porão. Até então o barco estava sendo todo destruído. Outra verdade que eu aprendi aqui, Nínive só foi ganha depois que Jonas saiu do porão. Outra, almas só foram salvas depois que Jonas saiu do porão. E por último, a misericórdia de Deus só foi conhecida depois que Jonas saiu do porão. Entende que o processo aqui, todo ele acontece depois do porão. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos parecemos mais com Jonas do que imaginamos. Esse porão me ensina 3 coisas. Esse porão é sinônimo de 3 coisas, queridos. E eu quero convidar vocês a abrirem seu coração para que nós possamos entender isso e trazer isso para a nossa vida e ver se isso está acontecendo conosco ou não. Eu aprendi aqui 3 coisas que esse porão significa. Primeira coisa que eu aprendi aqui, que esse porão significa, em primeiro lugar, o porão significa o quê? Desobediência. Deus disse para Jonas, vá à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. O que Jonas fez? Não vou. Eu sei que tu és um Deus misericordioso, eu sei que se eu profetizar contra ela e ela se arrepender, o Senhor vai perdoá-la, e eu não quero que ela seja salva, eu não quero que aquela cidade seja poupada por conta das suas maldades, eu não vou. Porão é sinônimo de desobediência. E por que eu estou dizendo isso em relação a nós? Porque muitas vezes, irmãos, é fácil demais pregar para um usuário de drogas, é fácil pregar para um amigo que está do seu lado, é fácil pregar para um alcoólatra, é fácil pregar para alguém que está destruindo sua vida, é fácil apresentar o evangelho para um círculo de amigos, mas quão difícil é quando Deus nos coloca diante de nós mesmos e nos manda pregar para nós mesmos. Não há nada mais difícil do que pregar para si mesmo. Sabe quem é a Nínive diante de qual Deus nos coloca todos os dias? Essa Nínive sou eu. E sabe qual é a missão que Deus coloca diante de mim? Você vai trabalhar essa área da sua vida. Muitas vezes nós temos áreas da nossa vida, áreas do nosso coração, que precisam ser conquistados para Deus, porque ainda não pertencem a Ele. São as nossas Nínives. E Deus está dizendo para nós nessa noite, existem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser conquistadas, que precisam ser observadas, porque essas áreas da sua vida estão prejudicando você, estão naufragando você, e eu quero que você pregue para você mesmo, para que você possa corrigir essa área da sua vida. Aí sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós fugimos e vamos para o porão. E ficamos no porão. Sabe por quê? Porque no porão é mais cômodo. Nós não queremos cutucar, não queremos mexer
nessa área da nossa vida, porque eu convivo com essa área na minha vida há muitos anos e não é agora que eu vou abrir essa porta e vou remexer essas coisas que estão aqui há muito tempo e eu convivo com elas numa boa. Você pode conviver com elas numa boa, mas Deus não. E Deus está dizendo para você: saia do porão nessa noite e pregue para você acerca desta área que eu quero que você trabalhe. Eu quero essa área da sua vida. Qual é a área da sua vida que ainda não pertence ao Senhor? Deus está colocando você diante dessa Nínive nessa noite. O que você vai fazer? Você vai pregar para você vai conquistar essa Nínive para Jesus, ou você vai para dentro do porão e vai ficar no porão? Até quando você vai ficar no porão? Até quando nós vamos ficar no porão? O Senhor está dizendo nessa noite: trate isso. Essa área da sua vida precisa ser tratada. Todos nós temos, irmãos, vamos ter a humildade de reconhecer que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos nós temos uma área ou outra que nós ainda não entregamos para o Senhor tratar. Uma área ou outra que nós ainda não queremos que o Senhor mexa. Me deixa aqui, Senhor. Me deixe com essa área da minha vida, porque eu não quero mexer nisso agora. Mas é interessante como Deus nos ama. Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele está nos colocando nessa noite diante dessa Nínive. Vá até essa Nínive, pregue para essa área da sua vida, mude essa área da sua vida. Eu quero que você pare de fazer o que você está fazendo. Eu quero que você mude esse comportamento. Eu quero que você abandone essa prática. Eu quero que você mude esse pensamento. São áreas na nossa vida que muitas vezes precisam ser alcançadas para Cristo e nós não fazemos isso. Preferimos ficar dentro do porão. Por isso, a ordem do Senhor essa noite é: saia do porão. Você está em algum porão na sua vida? Há quanto tempo você está nesse porão? Por que essa parte da nossa vida é tão difícil? Pois é exatamente essa parte que nós não queremos trabalhar, que muitas vezes tem nos levado a uma vida de frustração, a uma vida de não realização diante de Deus. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, todos nós temos as nossas fraquezas, e nós não podemos ter medo dessa Nínive, irmãos. Essa é a missão que Deus colocou diante de nós nessa noite. Existe alguma área na sua vida que você reconhece: pastor, essa área que eu tenho que trabalhar, essa área é a minha Nínive? Pois é, o Senhor está mandando você conquistar essa Nínive hoje para Ele. O que você vai fazer? Você vai dizer sim, você vai obedecer, ou você vai descer para o porão, vai ficar nesse porão até quando? Porque cuidado, Deus, ninguém diz não para Deus e fica sem tempestade. Uma hora a tempestade chega, e você fica perguntando: por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Muitas vezes, Deus manda algumas dificuldades na nossa vida, para que nós possamos sair dos porões de onde estamos, para que nós possamos pregar para nós mesmos, que no meu entendimento, é o campo missionário mais difícil, é quando nós pregamos para nós mesmos. Pregar para os outros é fácil, pregar para si mesmo é extremamente complicado. Então porão significa para mim primeiramente desobediência, mas porão significa outra coisa. Porão também significa insensibilidade. Irmãos, analisem comigo, queridos, a tempestade caindo lá fora, o navio balançando, pedaços do navio, eu fico imaginando, pedaços do navio, numa época em que as construções não tinham as tecnologias de hoje, pedaços do navio voando para lá e para cá, e Jonas dormindo tranquilamente no porão. Jonas não se importando, e ele só vai explicar quem é, ele só vai se apresentar depois que ele é convocado. Eu fico imaginando se eles não tivessem chamado Jonas, Jonas teria ficado caladinho. Lembra de Acã, quando nós estudamos aqui em Josué, que Acã foi chamado por Josué, e somente depois que ele foi realmente convocado, confrontado, é que ele confessa o seu pecado. Aqui Jonas,
dominado pela síndrome de Acã, caladinho, dormindo um sono profundo, enquanto a tempestade cai lá fora. Meus queridos irmãos, eu vou dizer algo para vocês agora, que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Não há nada pior nessa vida do que nós sermos as razões das tempestades do outro. Nós precisamos pensar nisso. Às vezes, existem pessoas que estão enfrentando tempestades dificílimas por minha causa. Quem era o responsável por aquela tempestade? Jonas, por conta da sua desobediência. Agora, eu observo aqui um Jonas insensível, um Jonas que não se importa, um Jonas que só pensou nele. E se nós formos observar hoje, aqui eu estou falando para vocês, como alguém que já caminha no Evangelho há muito tempo, e alguém que está à frente de igreja também há um tempo considerável. Meus amados irmãos, aqui eu gostaria de tratar com vocês mais especificamente, porque muitos de vocês podem estar dizendo assim, eu não sou a razão das tempestades de alguém, mas irmão, muitas vezes nós nos enganamos, porque de uma certa forma podemos estar sendo. Quer ver alguns exemplos práticos que eu vou dar para você? Nessa vida eu tenho tido contato com muitas pessoas, e eu tenho visto muitos pais chorarem, sofrerem, adoecerem, enfrentarem verdadeiras tempestades. Por quê? Porque os filhos só vivem no porão. Muitos filhos não estão nem um pouco preocupados com as tempestades que estão provocando na vida dos seus pais. O que tem de pai sofrendo, chorando, adoecendo, passando noites em claro, porque infelizmente possuem filhos que só querem saber de viver no porão da sua rebeldia, e não estão nem um pouco sensibilizados com os sofrimentos dos seus pais. Eu pergunto para vocês, isso é fato ou não é? Quantos filhos hoje estão sendo o motivo das tempestades dos seus pais? Os pais estão chorando, eles estão vendo os pais tristonhos dentro de casa, e eles são incapazes de chegar diante dos seus pais e dizerem, pai, mãe, me perdoe, eu tenho sido o motivo da sua tempestade, mas eu estou disposto a sair do porão nesta hora e começar a viver um verdadeiro relacionamento com vocês. Quão difícil é fazer isso, será que é? Eu vejo também muitos pais que têm sido o motivo das tempestades dos seus filhos. Muitos filhos que estão vivendo verdadeiros infernos, porque os pais não se importam, os pais são indiferentes dentro de casa, os pais não querem saber de se envolver com seus filhos, estão trancafiados dentro dos porões, enquanto os filhos estão aí clamando por um pouco de amor dos seus pais. Eu também conheço pessoas assim. Pais que não querem saber com quem seus filhos andam, não procuram saber com quem seus filhos conversam, estão totalmente indiferentes, insensíveis às reais necessidades dos seus filhos. Cuidado, pai, cuidado, mãe. Talvez aqui nessa noite haja um pai e uma mãe assim. Saia do porão. Olhe para os seus filhos, vocês estão perdendo seus filhos. Sejam amigos dos seus filhos, aproximem-se dos seus filhos. Filhos, se você está num porão, vendo seu pai e sua mãe sofrer, saia desse porão nessa noite. Procure seu pai, procure sua mãe, mude essa história, antes que a tempestade chegue. Eu tenho visto, irmãos, com muita tristeza, maridos que estão totalmente trancafiados dentro de porões, dentro de casa, enquanto suas esposas estão chorando pelos cantos, amarguradas pelos cantos, definhando, adoecendo, precisando procurar terapeuta, psicólogo, para tratar o lado emocional que está em frangalhos, porque os seus maridos não saem do porão do seu machismo, não saem do porão das suas ideologias funestas, que acham que homem que se derrete para a esposa, que se declara para a esposa, é um maricas. Eu tenho visto isso acontecer. Homens que são incapazes de dizer um eu te amo para sua esposa, porque se fizer isso, não vai pegar bem. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, sai do porão. Trate sua esposa com dignidade, ame sua esposa.
Trate sua esposa como um vaso mais frágil, é o que a palavra de Deus diz. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para os maridos aqui nessa noite. Maridos que estão no porão, a Bíblia diz claramente que se você não tratar a sua esposa com dignidade, com respeito, com amor, Deus não vai ouvir as suas orações. Quantas mulheres estão definhando, estão amarguradas, estão adoecendo, estão com depressão, estão chorando, estão morrendo aos poucos, porque os seus maridos não saem do porão de jeito nenhum. Saia do porão nessa noite, meu irmão. Chegue perto da sua esposa e fale para ela: meu bem, eu tenho sido a causa das suas tempestades, mas eu quero que você saiba que nesta noite, depois do culto, quem sabe, eu mudei a minha posição, eu vou sair do porão, e eu vou tratar você com carinho e com respeito que você merece. Saia do porão, meu irmão, sai do porão. Olhe para essa mulher que Deus te deu e fale: essa mulher é um presente de Deus na minha vida, pois eu vou tratá-la como tal, eu vou honrá-la como tal, porque a palavra de Deus nos diz que o casamento entre um homem e uma mulher é um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Quando um homem maltrata a sua mulher, ele está indo contra o princípio desse casamento de Cristo com a sua noiva, porque a palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Então hoje, eu quero que você entenda essa palavra de Jonas. Nós, maridos, nós, pais, nós precisamos sair do porão antes que seja tarde demais. E eu vejo também muitas mulheres, há muitas esposas por aí que têm sido a causa dos naufrágios, a causa das tempestades dos seus maridos, mulheres insubmissas, mulheres rixosas, mulheres que só reclamam, mulheres que só tratam seus maridos com aspereza. Os maridos estão aí clamando por um pouco de respeito, mas elas têm sido incapazes de fazer isso, porque elas têm sido persuadidas por esses movimentos aí fora, chamados movimentos feministas, que têm descaracterizado a mulher, e que tem transformado a mulher em qualquer coisa, menos naquilo que ela deve ser aos olhos de Deus. Mulheres que não querem se submeter aos maridos, porque isso é vergonha, porque mulher não pode se rebaixar. Quem foi que disse para você, minha irmã, que se submeter ao seu marido é se rebaixar? Isso é ser o que Deus criou você para ser. Há muitas mulheres trancafiadas dentro dos porões. Pois a palavra de Deus também diz para vocês nessa noite: saiam do porão. Reconheçam o seu papel diante de Deus. Mulheres foram criadas para serem ajudadoras, e quando a mulher entende isso e cumpre seu papel, ela tem um grande homem dentro de casa, ou pelo menos ela não será julgada pelo Senhor, porque ela cumpriu aquilo para o qual ela foi criada. Tem uma frase que eu quero compartilhar com você aqui: o maior pecado para com o próximo não é odiá-lo, mas ser-lhe insensível. Esta é a essência da desumanidade. Quantas vezes nós estamos sendo insensíveis dentro da nossa casa, estamos sendo insensíveis nos nossos relacionamentos, estamos sendo as causas das tempestades do outro, e nós insistimos em ficar dentro dos porões da nossa ignorância, dos nossos achismos, dos nossos conceitos. Essa noite a palavra de Deus está dizendo para nós, todos nós, saiamos do porão, assumamos posições. Jonas estava naquele porão, mas ali não era o lugar de Jonas. E enquanto Jonas não saiu daquele porão, as coisas não aconteceram. Eu quero aqui agora perguntar, você não precisa levantar a mão, você não precisa falar, não precisa dizer isso não. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, onde vocês estão nessa noite? Filhos que estão aqui, pais, vocês estão no convés? Vocês estão realmente reconhecendo a culpa de vocês, como Jonas reconheceu, a duras penas, mas reconheceu? Ou vocês ainda estão no porão, tentando arranjar um jeito de ficar lá, porque lá é o melhor lugar que tem? Essa noite a palavra de Deus está dizendo para os maridos aqui: saiam do porão. Para os pais, saiam do porão. Para os filhos, saiam do porão. Para as esposas, saiam do porão. Para você, meu irmão, que insiste em ficar no porão, a assumir uma responsabilidade com Deus, saia do porão. E eu encerro a minha palavra
Aprendi uma última coisa com porão. Terceiro lugar, porão significa fracasso. Enquanto Jonas esteve naquele porão, ele foi um fracassado. E muitas vezes nós estamos sendo fracassados, estamos perdendo batalhas contra o diabo por causa disso, porque nós só queremos ficar no porão. Escute, lugar de crente não é no porão. Lugar de crente é diante de Nínive, para pregar a palavra de Deus. Lugar de crente é no lugar onde Deus te colocou para estar. Onde foi que Deus te chamou para estar? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus quer de você? Você sabe. O que é que Deus quer de você? Essa é a sua Nínive. É diante dessa Nínive que Deus te quer, e não num porão, porque enquanto você fica no porão, você é um fracassado. Eu quero terminar, não coloquei aqui na projeção, mas eu termino com 3 questões. Primeiro, saia do porão para que as tempestades passem. Você está enfrentando alguma tempestade na sua vida? Alguma dificuldade, alguma luta, algum problema? Saia do porão para que as tempestades passem. Talvez essa tempestade que você está enfrentando não é circunstancial, é provocada por você mesmo. Segundo, saia do porão para que a misericórdia se manifeste. Nosso Deus é um Deus misericordioso. E se você se propor a sair do porão hoje, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai iniciar uma nova caminhada com você. Por que Jonas não foi consumido? Jonas foi alvo da misericórdia de Deus. E se você sair do porão nessa noite, você também será. Saia do porão para que a verdadeira vitória chegue. O que é ser vencedor de verdade? Não é ter carros, não é ter casas, não é ter dinheiro no banco, não é ter holofote sobre você, não é estar com seu nome num jornal. Não, isso não é sinônimo de sucesso aos olhos de Deus. Sucesso aos olhos de Deus é ser aquilo que Deus quer que você seja. Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, ali Jonas teve sucesso. Embora ele estava com seu coração fechado, mas foi através daquela pregação que a cidade de Nínive foi ganha. Quer ter sucesso aos olhos de Deus? Saia do porão. Encare a sua Nínive. Conquiste essa Nínive para Jesus. Não tenha medo. Eu termino essa reflexão chamando você a um pensamento. Talvez o Espírito do Senhor falou com você nessa noite. Eu listei aqui alguns porões nos quais ficamos muitas vezes, mas pode ser que haja outros, e você sabe que o Espírito está dizendo para você: eu estou num porão há muito tempo, e eu preciso sair dele. Eu quero que você saiba nessa noite, meu querido, que o Senhor de Jonas é o seu Senhor. O Senhor de Jonas é o nosso Senhor. E se tem um lugar que Ele não nos quer, é nos porões. Então vamos sair do porão nessa noite? Meu irmão, quem sabe hoje você não sai desse porão no seu casamento e você não recomeça seu relacionamento com a sua esposa? Quem sabe hoje você não chega perto da sua esposa e fala para ela: meu bem, eu tenho estado no porão esse tempo todo, mas eu vou sair, porque eu quero que a sua tempestade chegue ao fim. Eu serei motivo de bênção na sua vida a partir de hoje. Quem sabe você, minha irmã, hoje chega perto do seu marido e fala: meu bem, eu tenho sido uma esposa que tem vivido no porão, mas a partir de hoje eu vou ser uma excelente esposa para você. Eu vou assumir o meu papel. Eu vou ser a melhor esposa possível, porque eu quero que você seja feliz. Eu quero pôr um ponto final nas suas tempestades. Quem sabe hoje você que é filho, você não chega perto do seu pai e da sua mãe hoje e você fala para eles: pai, mãe, me perdoe. Eu tenho andado no porão ultimamente. O porão tem sido a minha moradia. Mas eu não quero mais ficar no porão.
Eu quero ter um relacionamento de filho para pai, de filho para mãe com vocês. Eu quero que vocês se sintam felizes comigo. Eu quero sair do porão. Me ajudem a sair do porão. Eu não quero mais viver no porão. Quem sabe você que é pai, que tem andado a quilômetros de distância do seu filho, hoje você não chama seus filhos, suas filhas e fala: perdoe o papai, perdoe a mamãe, eu tenho vivido num porão, mas a partir de agora eu vou sair desse porão e eu vou me relacionar com vocês como eu já deveria estar me relacionando há muito tempo. Quem sabe hoje você, meu irmão, aqui na igreja, talvez você provocou a tempestade de algum irmão na igreja, e você sabe disso. Por que você não chega perto desse irmão hoje e fala: meu irmão, me perdoe, eu sei que o irmão enfrentou algumas tempestades por minha causa, eu tenho estado no porão esse tempo todo, mas hoje eu estou saindo do porão, eu quero que o irmão me perdoe, porque eu quero iniciar um novo relacionamento com o irmão. Ah, irmãos, nosso lugar não é no porão, nosso lugar é diante de Nínive. Vamos orar nesse momento? Perdoa-nos, ó Deus, se nós estamos vivendo no porão. Perdoa-nos se nós estamos indiferentes, se nós estamos desobedecendo o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Ó Deus, se há alguém aqui nesta noite que sabe que está no porão, que teu Espírito Santo incomode, para que em nome de Jesus eles possam sair de lá, porque nós sabemos que o nosso lugar não é no porão, não era o lugar de Jonas e não é o nosso. Perdoa-nos, ó Deus. Coloca-nos diante das Nínives que o Senhor quer. Muitas vezes nós estamos cheios de Nínives que ainda não te pertencem, ó Deus. Coloca-nos diante dessas Nínives. Ajude-nos a conquistar essas Nínives para ti. Se há algum irmão aqui nesta noite que reconhece, que tem estado no porão, no relacionamento com os filhos, tira esse pai desse porão, Senhor. Se esse pai reconhece que tem estado no porão em relação à sua esposa, tira esse marido do porão, tira as esposas do porão, tira os filhos do porão. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós queremos pôr fim a essas tempestades que têm balançado o barco de muitas pessoas. Queremos realmente que o Senhor seja glorificado e engrandecido. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, tira-nos do porão. Há quanto tempo estamos no porão? Há quanto tempo o Senhor tem pedido a nós algumas das nossas Nínives, e nós insistimos em fugir? Ó Deus, tira de nós o medo, ou seja, qual for o sentimento, para que possamos encarar essas Nínives e ganhá-las para Ti. Ajude-nos a pregar para nós mesmos, ajude-nos a sairmos desse porão da desobediência e experimentarmos o renovo do Senhor. Se há alguém aqui nesta noite que precisa disso, fortalece, Senhor, para que a vitória chegue por completo. É no nome de Jesus que eu oro nesse instante. Amém. Glória a Deus.